Obrigado, Simone, graças a Deus também pelo que Ele tem feito na sua vida. E mais uma vez, parabéns pelo aniversário hoje. Depois nós vamos todos lá para a casa dele, só não pode aglomerar lá, viu, irmãos? Ficar 2 metros de distância um do outro. Simone estava compartilhando a experiência dela e eu me lembrando da mensagem do domingo passado, quando eu dizia se cada irmão fosse contar a sua história, né? Esse é um pequeno período, né, Simone? Da sua vida, do ano passado para cá. Mas certamente há muitas outras histórias da operação de Deus na vida dessa família e na vida de muitas outras famílias aqui da nossa igreja. E hoje, irmão, nós vamos pensar exatamente na história de uma mulher na Bíblia que o caso dela era diferente. O problema dela não era físico, não era um problema de saúde. O problema dela era uma questão moral, era um sentimento de culpa que essa mulher tinha. E esse texto está registrado em Lucas capítulo 7, os versos 36 a 50. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos fazer a leitura. Eu vou começar pelo versículo 36 e nós iremos nos alternando ao longo desta leitura, ok? Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: Dize-a, mestre. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Então disse a mulher: Perdoados são os teus pecados. Mas Jesus disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Podem sentar, irmãos, que o Senhor nos ajude a compreender a sua palavra. Desejo, portanto, falar sobre culpa e perdão. Esse texto, essa história, só é registrada por Lucas. Os outros evangelistas não contam esta história. Aliás, Lucas conta muitas outras histórias que os demais evangelistas não fazem. Porque os irmãos sabem que o próprio Lucas disse que ele fez uma investigação minuciosa
do que havia acontecido. Então ele começa lá desde o anúncio do nascimento de João Batista, depois de Jesus, e ele vai assim discorrendo sobre muitos acontecimentos da vida de Jesus, que, como eu disse, os demais evangelistas não o fazem. Evidentemente que Lucas omite outros acontecimentos também, que, por exemplo, Mateus registra e Lucas não o faz. Mas é interessante que esse acontecimento, esse episódio, nos leva a refletir sobre as oportunidades que Jesus usou para transmitir preciosos ensinos. E a gente vai extrair alguns desses ensinos de Jesus com base nesse acontecimento, na história dessa mulher que vai em busca de Jesus e lá ela chora por causa dos seus pecados. Mas a primeira lição que nós tiramos desse acontecimento é que Jesus não discrimina a quem o convida, até mesmo um fariseu. Vejam só, no versículo 36, Lucas 7,36, diz: convidou-o um dos fariseus. Aquele homem fazia parte de um grupo que criticava, que se opunha a Jesus. Eles foram ferrenhos com Jesus, apesar de haver alguns deles que foram mais brandos, como é o caso deste fariseu aqui, é o caso também do próprio Nicodemos, que também era fariseu e que procurou Jesus. Então, o que a gente vê nessa atitude de Jesus? É que ele não despreza, ele não discrimina nenhum credo religioso, nenhuma posição religiosa, nenhuma condição social. O fariseu o convida para ele ir jantar com Jesus, para Jesus ir jantar com ele, com o fariseu, e Jesus vai. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Muito interessante isto, as oportunidades que Deus dá para todos. Jesus veio para todos. Aliás, ele disse que Deus amou o mundo. Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz isto, que Deus não faz acepção. E Jesus demonstra que a gente precisa ter o coração aberto para se aproximar de todo tipo de pessoa. E ele vai à casa de um fariseu. Ele foi também à casa de Zaqueu, que já era o contrário, era publicano e era considerado pecador. O fariseu não se considerava, né? E Jesus não olha para essas discussões religiosas. Jesus quer entrar na sua casa, meu irmão, quer fazer uma visita à sua casa, não importa o que você seja ou como você esteja. Convide Jesus, que você vai ver. Faça uma experiência. A segunda lição que tiramos deste acontecimento é que Jesus não rejeita pecadores. Se por um lado ele não discrimina os fariseus, que eles não se achavam pecadores, por outro lado ele não rejeita pecadores. E em Lucas 7,37 diz: eis que uma mulher da cidade, e essa mulher era pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Verso 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Bem, vejam que é Lucas quem diz que aquela mulher era pecadora. Não é apenas o fariseu quem a censura, porque Lucas está registrando aí o acontecimento e diz: uma mulher pecadora.
Então, ela era conhecida na cidade como a pecadora. Vocês já imaginaram que estigma na vida de uma pessoa? Lá vai o pecador, lá vai a pecadora, lá vai o ladrão, lá vai o maconheiro, lá vai o adúltero, a adúltera, lá vai o criminoso. Por onde aquela mulher passava, todos sabiam que ela era pecadora. Os intérpretes entendem que talvez ela fosse uma prostituta muito conhecida na cidade pela condição moral dela, condição social dela. Algumas pessoas identificam essa mulher como sendo Maria Madalena ou como sendo Maria, a irmã de Lázaro. Ela não era nenhuma das duas, tá? Porque o contexto histórico e depois o contexto histórico da própria Maria, irmã de Lázaro, é um, o contexto histórico de Maria Madalena é outro, e o contexto histórico dessa mulher é outro. Eu já vi muitas pessoas misturando aí as Marias e achando que fosse a mesma pessoa, mas não era. Essa mulher, nós não sabemos o nome dela, a Bíblia não registra, apenas diz que ela era pecadora. Outro detalhe aí é que a atitude dela. Ela entra na casa de Simão, não sei como permitiram que ela entrasse. E ela vai, e Jesus está ali à mesa. A gente sempre pensa que Jesus estava sentado numa cadeira, né? Aliás, os filmes, até muitas novelas hoje, colocam as pessoas sentadas em cadeira. Isso é uma violação ao texto bíblico e à história. Naquele tempo não havia cadeira, como nós as temos hoje. Havia algo como se fosse um sofá de madeira, com almofada, muitas vezes, em que as pessoas, para comer, elas não se sentavam, elas se deitavam e ficavam recostadas sobre o cotovelo, mais ou menos assim, e comiam com a outra mão. E muitas vezes de mão, tá? Não só com a mão, mas não usavam instrumento para comer. Então, a gente, às vezes, não tem conhecimento histórico e meio que não entende bem essa informação. Por isso que Jesus, quando ele se deita sobre aquele sofá, ele põe os pés para trás. Os pés meio que dobrados para trás. E aí, ficaram numa posição ideal para aquela mulher chegar ali e chorar sobre os pés de Jesus e também derramar aquele perfume sobre os pés de Jesus. Então ela chora certamente pelos seus pecados, o estigma que ela carregava. A gente percebe que aquela vida que aquela mulher vivia não era prazerosa para ela, não era o que ela desejava. Inclusive naqueles tempos, uma pessoa que chegava a essas circunstâncias era muito difícil de ser resgatada, restaurada, porque se tornava mesmo um objeto sexual. E, como eu disse, carregando o estigma de pecadora. E essa mulher, ela chega ali por detrás, é muito interessante, que ela derrama, primeiro ela chora sobre os pés de Jesus. E enquanto ela chora e que as lágrimas caem sobre os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, os cabelos dela. E ao mesmo tempo ela pega um vaso de alabastro, que era muito usado para colocar perfume, e ela pega aquele perfume e derrama sobre os pés de Jesus e os beija. Então ela, 3 ações ali, não é? Ela chora sobre os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus, ela derrama perfume, poderiam colocar 4, né? Derrama perfume
sobre os pés de Jesus e os beija. Eu acredito que ela fez assim meio que intermitente. Uma hora ela chorava, outra hora ela derramava perfume, outra hora ela enxugava com os cabelos. Porque está dizendo assim, enxugando, o tempo verbal aí, significando que ela estava fazendo uma coisa e outra ao mesmo tempo. Agora, preste atenção. Naquele tempo, as pessoas não usavam sapato não, tá? Usavam sandália. Também não usavam meia. Então, o que acontecia? Os pés das pessoas normalmente eram poeirentos. Eram cheios de poeira. E com mais um detalhe. Muitas daquelas pessoas andavam por onde os animais andavam. Naquele tempo não tinha carro, a gasolina, não é? Como temos hoje. Eram carruagens, eram pessoas montadas a cavalo, e pela cidade as pessoas transportavam animais. Então aqueles animais faziam suas necessidades fisiológicas e aquela poeira era misturada com tudo isso. Então a pessoa, quando chegava numa casa, era dever do dono da casa oferecer água para lavar os pés, e muitas vezes esse serviço era feito por escravos. E Jesus chega na casa deste homem e ele não faz nada disso com Jesus. E Jesus põe os pés para trás. E aquela mulher vai e chora sobre os pés de Jesus e os enxuga com os seus cabelos, pés poeirentos, pés da estrada. Ela não se importa de usar os seus cabelos como uma toalha para enxugar os pés do Senhor, e ainda por cima ela derrama perfume e beija os pés de Jesus, sinal de profunda humildade, de profundo quebrantamento dessa mulher. Quanto essa mulher sofria e era triste pela condição que ela levava. Por isso que a palavra de Deus diz em Salmos 51, 17, que foi inclusive um dos cânticos que nós entoamos aqui, que os sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração quebrantado, compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Meu irmão, você quer ser aceito por Deus, quer ser recebido por Ele, seja humilde, quebrante o coração. Que aqui diz que aquele que quebranta o coração, o espírito quebrantado, Deus não rejeita, Deus não despreza. Por isso que Jesus também não desprezou aquela mulher, a despeito da vida imoral e amoral que ela vivia. Por isso que todos nós temos sempre a oportunidade de nos chegarmos a Jesus, de confessarmos os nossos pecados, e isso na certeza de que Ele não vai olhar para os nossos pecados. Ele vai olhar para o nosso coração. E aquela mulher chorava abundantemente e Jesus não a desprezou. Mas outra lição que tiramos dessa história, a terceira lição, é o perigo de olharmos para as culpas dos outros e não para as nossas culpas. Nos versículos 39 em diante, diz o seguinte: ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, olha só, ele está agora colocando em dúvida que Jesus seja um profeta. Olha a atitude desse homem. Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Ele deixou de olhar para os pecados dele e passa a olhar para os pecados da mulher. E aí, Jesus o surpreende, verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão. Aí a gente vai ficar sabendo que o nome dele era Simão, não é? Aliás, existem 10 Simões na Bíblia, tá? Um dia vocês façam
uma pesquisa que vocês vão encontrar 10 Simões. Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. O cara era bem hipócrita, bem fingido, né? Dize-a, mestre. Aí Jesus... Eu vou te contar, eu não sei como aquele Simão conseguiu ouvir, chegar até o fim dessas palavras de Jesus. Porque Jesus não alisou, não passou a mão pela cabeça, não. Verso 41. Aí Jesus conta uma história para Simão. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Verso 43. Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele que mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Aí o verso 44, eu vou te contar, viu? Eu não sei se Simão não quis naquela hora que a terra se abrisse para ele se esconder. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Meus irmãos, isso era uma falta de cortesia muito grande. As pessoas, quando bem recebiam as outras, não só ofereciam água para os pés, mas vinha um escravo para fazer, e muitas das vezes, dependendo da importância, o próprio dono da casa fazia isto. Aliás, Jesus deu esse exemplo no dia da celebração da ceia, em que ele lava os pés aos discípulos. E aí ele disse, olha, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Penso que Simão deve ter levado um choque, sem saber onde colocar a cara, porque a casa dele estava cheia de convidados. E não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Simão perdeu a oportunidade, meus irmãos, de concentrar-se nele, nos seus pecados, na falta que ele havia cometido para com Jesus. De não ter tratado o seu hóspede, que ele chamou de mestre. Olha só, irmãos. Que o chama de mestre. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente estava ali, de repente, preparando algum tipo de, eu não vou dizer armadilha, mas ele queria fazer algum tipo de sondagem. De repente, até ele quisesse aprender um pouco mais. Mas ele cometeu uma gafe daquelas grandes, de não oferecer água para o seu convidado lavar os pés, que era algo da tradição daquela época, e Jesus lhe lança isto em rosto. Jesus conta a história para Simão de 2 devedores. Um devia 500 denários, 500 dias de trabalho. O outro devia 50, quer dizer, 10 vezes menos. Então, o outro devia 10 vezes mais. E o que nos impressiona é que Jesus disse que aquele credor perdoou a dívida de ambos, dos 2. O que significa que não importa o nosso pecado, é isso que temos que trazer para nós. Que a gente não precisa ficar carregando culpa pelos nossos pecados, mas receber de Deus o perdão. Perdoou a dívida de ambos, tanto a grande dívida quanto a pequena dívida. E Jesus disse que nenhum deles tinha como pagar. Assim como nós também não temos como pagar as nossas dívidas espirituais, por isso que Deus enviou o seu Filho. Agora, vocês prestaram atenção na pergunta que Jesus faz a Simão?
Jesus pergunta a Simão: qual desses dois que foram perdoados, qual amará mais o seu credor? A gente sempre fica pensando que o credor amava mais a quem perdoou mais. Mas não é isso que está dizendo aí. Está dizendo que as pessoas perdoadas, quanto maior o pecado delas, maior é o amor delas para com o seu perdoador. Quanto menos pecador eu me considerar, menos eu amo a Deus. Essa é a questão, é aí que está a questão. Quanto mais religioso eu me achar e achar também, entender que eu não precise de tomar uma decisão da minha vida, não preciso aceitar Jesus como meu Salvador, significa que eu amo muito pouco a Deus. Quanto mais pecador eu me achar e eu receber o perdão de Deus, mais significa que eu amo a Deus. Esta é a pergunta de Jesus. Jesus pergunta: qual desses dois você acha que o amará mais? E Simão entendeu a pergunta, porque ele disse: aquele a quem mais perdoou. Aquele que mais foi perdoado é que vai amar mais. E Jesus disse: olha, parabéns, parabéns, foi o que aconteceu aqui. Você se achou tão autossuficiente, tão religioso, que você não foi capaz de sentir os seus pecados, você está olhando para os pecados dessa mulher. E esse é um dos grandes riscos que nós corremos, de não refletirmos sobre os nossos pecados e ficarmos pensando no pecado dos outros, sempre apontando o pecado dos outros. Aliás, Jesus tinha falado já sobre isso lá em Mateus capítulo 7, que a gente não pode dizer para uma pessoa: deixa eu tirar o cisco que está no teu olho quando eu tenho uma trave, né, no meu olho. O apóstolo Paulo, ele interpretou bem isto em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que até eu gostaria que os irmãos corrigissem no boletim, porque lá no boletim está dizendo 1 Timóteo capítulo 15, versículo 15. Mas é 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Oh, meus irmãos, quando nós nos considerarmos como os mais pecadores do que todos os outros, como o principal pecador, quando a gente deixar de olhar para os pecados dos outros e a gente olhar para os nossos próprios pecados, aí nós vamos ter um perdão e ter um amor de Deus nas nossas vidas e uma resposta ao amor dele inigualável. Porque o amor de Deus é um só. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Ele não amou um pouquinho aquele que é menos pecador e amou muito o que é mais pecador. Não, o amor dele foi derramado. A Bíblia diz: o amor de Deus está derramado. Algo que foi despejado, não por gotas. Deus ama a todos igualmente. A todos igualmente. A diferença é o nosso amor em resposta ao amor de Deus. Que quanto mais pecadores nos sentirmos, maior será o nosso amor para com Deus em gratidão para com o amor de Deus. Quarta lição que tiramos desse episódio é que Jesus nos leva a refletir sobre nossas culpas. Ainda que o ponto anterior possa parecer com este, mas eu estou dando um foco diferente aqui. Lucas 7,44. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês esta mulher?
Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Verso 45. Não me deste ósculo, não me beijaste. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Verso 46. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. 4 erros de Simão, que Jesus o levou a refletir. Ao invés dele estar olhando para os pecados da mulher, ele precisava refletir sobre 4 erros. O primeiro é que eu já falei, de a gente ter cuidado para não apontar o pecado do próximo e se esquecer do nosso. Segundo erro, ele não lavou os pés de Jesus, que era um costume da época e foi uma atitude meio que, esse daí não vou dar muita atenção. Terceiro erro, não beijar Jesus, que era um sinal de apreço, de amizade. As pessoas que são bem recebidas na cultura daquela região, elas são recebidas com um beijo. Eu fico imaginando Jesus entrando na casa de Simão e esperando não receber um beijo, qual nada. Senhor, o senhor pode se acomodar ali. Esperando lavar os pés, qual nada. E aí, Jesus vai lá, bota os pés para trás, não sei se por esse motivo, né? Mas eu acredito que era mesmo o costume colocar os pés para trás. E aqueles pés empoeirados, e vem a mulher e chora sobre eles, e os lava, os beija e os unge. O quarto erro foi justamente não ungir Jesus com perfume, outro costume da época, de demonstrar o apreço, o quanto aquela pessoa era importante. Vocês se lembram que Maria, a irmã de Lázaro, fez isso com Jesus? Fez isso com ele. Foi lá levando um frasco, um vidro de perfume, e lá ela despejou sobre a cabeça de Jesus. Por isso que eu falei que as situações são diferentes, não é a mesma Maria. Tá? Despejando sobre a cabeça de Jesus. Isso está registrado em João capítulo 12, depois vocês podem ler em casa. Então, era costume, era um modo das pessoas agradar a outras. Até mesmo quando Jesus nasceu, os magos, os sábios que lá visitaram, levaram perfume entre os seus presentes. Era uma maneira agradável de se prestigiar um convidado. E aí, Simão não fez nada disso, e Jesus lançou isso na cara dele. É muito ruim isso, irmãos. Você não sabe o que... Eu não sei como é que Simão ficou ali. Porque se os irmãos prestarem atenção no contexto aí, quando Jesus diz que para a mulher perdoados são seus pecados, diz que os que estavam ali à mesa, Simão convidou outras pessoas da cidade para fazer parte daquele banquete que ele estava oferecendo. Ele passa essa vergonha. Sabe, irmãos, na eternidade, Deus vai nos passar na cara muitas das atitudes em que deixamos de honrá-lo, de prestigiá-lo. Que a gente aqui tantas vezes prestigia outra pessoa, mas não prestigia aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não dá para ele o melhor, aquilo que seja a demonstração do nosso apreço, de que ele é bem-vindo. Simão recebeu Jesus como, vai lá em casa, né? Vamos jantar juntos. E não oferece a Jesus não dispensa a Jesus o devido tratamento. E aí, a nós nos cabe perguntar como é que estamos tratando Jesus. Ele está na nossa casa, onde na nossa casa ele está? Onde na nossa vida ele está? De que modo estamos deixando no nosso dia a dia? Será que ele está sendo como aquele estranho que ele está
de repente só para prestar um serviço para nós. Jesus, me abençoa hoje, tá? Jesus abençoa meu trabalho. Jesus, sim, Jesus vai ali como aquele servo. Muita gente faz de Jesus um escravo, um servo, aquele que só para prestar serviço. Mas a gente não dispensa a ele a atenção, a honra que ele merece. Jesus disse que quem honra o filho, honra o pai. Quem honra o pai, honra o filho. E se a gente quer, de fato, experimentar a graça de Deus, o perdão de Deus, a gente precisa ver como é que a gente trata Jesus na nossa vida. A quinta lição que tiramos desse episódio, irmãos, é que Jesus perdoa os muitos pecados. Muitos. Lucas 7,47. Por isso te digo, ele está dizendo isso para quem? Para Simão. Por isso te digo, Simão, você está achando que ela é pecadora? Perdoados lhe são, vejam só, ele não diz perdoados que são, ou são-te, né? Perdoados são-te. Não, perdoados lhe são os seus muitos pecados, não os teus muitos pecados, mas os seus, os da mulher, seus muitos pecados. Porque ela muito amou. Aqui nós estamos vendo que o perdão de Jesus foi vinculado ao amor daquela mulher por ele. Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Verso 48. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Muito interessante, porque no verso 47 diz, porque aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Aí a gente está pensando o seguinte, que se eu perdoar o irmão pouco, é porque eu amo o irmão pouco. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aquele que é pouco perdoado, a resposta do amor dele vai ser pouca também, essa resposta. Ele não está dizendo porque aquele a quem a gente ama, pouco perdoa. Não. Está dizendo que aquele a quem pouco se perdoa, aquela pessoa ama, aquela outra que foi perdoada ama pouco. Outro detalhe aí é que Jesus não disse que os pecados de Simão estavam perdoados. Muito interessante, hein? Jesus lança, né, a desfeita de Simão para com ele, lança em rosto de Simão, e não falou, olha, essa desfeita sua está perdoada, não. Jesus disse que os pecados da mulher estavam perdoados. Que oportunidade que Simão teve de ter o perdão de Deus ali, de dizer, Jesus me perdoa. Fazer como Zaqueu, Senhor, eu vou distribuir, né, dividir metade dos meus bens e naquilo que eu defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Sinal de arrependimento, de mudança. Aí Jesus diz, onde veio salvação a esta casa? Mas a casa de Simão não foi a salvação, porque ele não se arrependeu. Se ele se arrependeu, nós não temos o registro. Mas o perdão foi para a mulher. Muito interessante isso, irmãos. E a última lição que tiramos, Jesus salva e dá paz. Lucas 7,50. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Muito legal. O amor dela por Jesus obteve perdão. E a fé dela levou-a à salvação. Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Todas as culpas daquela mulher. Vocês podem imaginar o peso que saiu das costas daquela mulher? O alívio sobre a vida dela.
Daquele dia em diante, ela não seria mais chamada a pecadora, mas a salva, a perdoada. Ela não carregaria mais a culpa sobre si, mas o perdão sobre si. Isso é que todos nós, irmãos, temos oportunidade nesta noite fazermos. Não saímos daqui com o estigma de os pecadores somente, não é? Mas os pecadores perdoados. Os culpados, não. Jesus nos isentou da nossa culpa. Não há mais culpa, agora há perdão. Não há mais culpa, há perdão. E, acima de tudo, paz. Vai-te em paz, siga em paz, caminhe em paz. E é isso que Jesus quer que todos nós experimentemos aqui, irmãos, ao sairmos desta noite deste culto. Saímos em paz, sem culpa, perdoados por Jesus e seguindo, andando em paz. Jesus não quer que a gente viva em culpa, em condenação, mas Ele quer que a gente viva e a gente caminhe em paz. Meu irmão, minha irmã, não tem nenhum de nós aqui que possa dizer que não seja pecador, né? Que, aliás, a Bíblia diz que quem disser isso já está mentindo. Mas todos nós temos a oportunidade de dizermos que nós precisamos também desse perdão. Que assim como aquela mulher que estava ali tão amargurada, tão triste, tão humilhada, ela com aquele gesto de amor, de honrar Jesus, de beijar-lhe os pés, pés sujos. Porque as lágrimas delas, lágrima no pé, irmãos, cria meio que uma lama ali, um negócio, né? Passa o cabelo por cima, mas a coisa não fica tão limpa assim não, viu? E ela jogava perfume e beijava. Meus irmãos, que atitude! O que nós precisamos rever nossas atitudes para com o nosso Salvador, aquele que deu a vida dele por nós. Existe um cântico que diz: preciso de ti, preciso do teu perdão. A equipe de louvor vai nos conduzir no entoo deste cântico e cada um de nós pode fazer dele a nossa oração nesta noite, reconhecendo os nossos pecados e o quanto precisamos do Senhor. De assim que, como aquela mulher, nos humilharmos, não nos importarmos com o que dizem de nós, que ela não se importou com isso, ela teve a coragem de enfrentar a casa de Simão, de um fariseu, e buscar aquele que podia salvá-la, que podia perdoá-la. Vamos ficar em pé.